A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é com alegria que estamos em contato com vocês, todos os radiovintes, internautas, para desenvolvermos mais um programa sobre reflexões em torno do livro Paulo e Estevão. Trata-se do famoso romance histórico psicografado por Francisco Cândido Xavier e escrito pelo Espírito Emmanuel, onde ele relata toda a saga de Paulo, o grande apóstolo do cristianismo primitivo, e que, sem dúvida nenhuma, ele consegue transmitir em forma agradável, como sugerindo quase que nós estivéssemos assistindo a um filme, em torno de textos registrados em Atos dos Apóstolos por Lucas e também registrados nas 14 epístolas de Paulo. Pois bem, amigos, na semana passada nós concluímos um capítulo da segunda parte do livro Paulo e Estevão, que é o capítulo 8, onde Paulo finalmente foi levado como prisioneiro a uma embarcação romana, saindo do porto de Cesareia, ali às margens do mar Mediterrâneo, e ele se despedindo com um grande número de seguidores do Mestre que faziam questão de homenageá-lo e se despedir de Paulo. Hoje nós vamos iniciar os comentários sobre o capítulo 9 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, que é intitulado O Prisioneiro do Cristo. Pois bem, então Paulo está naquela embarcação romana, onde há muitos prisioneiros também, mas acompanhado por guardas romanos, porque ele havia apelado a César, num julgamento perante o governador da Judéia, governador romano, ali na cidade de Cesareia. E ele, fugindo então de todas as grandes acusações, insinuações para que ele fosse condenado pelo Sinédrio, ele apelou ao imperador. Então o navio que conduzia Paulo, ele sai ali do porto de Cesareia. No dia seguinte, segundo o registro de Emmanuel, já tocou a cidade de Sidom, e que mais uma vez se repete a presença de seguidores de Jesus. O centurião Júlio, que estava responsável pela segurança de Paulo, prisioneiro, permitiu que o antigo doutor da lei fosse encontrar-se com os amigos ali na praia, E houve momentos de muitas lágrimas, de muitas emoções naquele instante. E repetindo então aquelas situações muito significativas que já haviam ocorrido ali no momento da partida de Paulo, ali do porto de Cesareia. E Paulo falando sempre com muito entusiasmo sobre Jesus. E ele foi ganhando ascendência moral também, Paulo, sobre o comandante do navio, sobre os marinheiros, sobre os guardas, pela sua conduta, pela sua fala, e isso chamava sempre muita atenção. E foi nessas condições que houve continuidade da viagem, e o barco chegou à ilha de Chipre, local que há alguns anos atrás Paulo havia curado, inclusive, o governador romano ali da ilha, Sérgio Paulo. Então chegaram ali na ilha de Chipre, e houve entusiasmo, muito interesse pela presença de Paulo de Tarso naquele litoral, e é interessante que lá aparece uma outra embarcação em que ele deveria fazer ali uma conexão, então trocar de embarcação.
E foi aí que o centurião Júlio, né, providenciou a transferência de Paulo, de outros prisioneiros, para uma embarcação que iria se dirigir até a Península Itálica. E nessas condições a viagem continuou. Mas havia, na medida que o barco se engrava, né, pelo mar Mediterrâneo, havia ali algumas preocupações, inclusive uma evidente carga muito pesada, um excesso de carga, né, que o barco estava levando, principalmente de cereais. E tinha a bordo, segundo Emmanuel, 276 pessoas, né, entre marinheiros, tripulantes, alguns passageiros e muitos prisioneiros. Acontece que o barco, na medida que ele ia caminhando, notou-se ali uma mudança do tempo, né? E com muitos ventos se aproximando daquele local. E nessas condições, depois de alguns trajetos difíceis, né, com muita dificuldade, o barco chegou até a ilha de Creta, né, que era um pouquinho mais distante do litoral ali da Judéia. E lá Paulo teve uma intuição, inclusive, né, e conversou com o centurião Júlio e sugeriu que eles deveriam parar um período, né, invernando, como se diz, né, ali numa daquelas cidades portuárias da ilha de Chipre, porque era um período de difícil, né, tempo, condições de tempo ali para o mar Mediterrâneo. E o centurião levou a informação, o comentário, a sugestão de Paulo ao comandante, e ele não levou em consideração. Imagina dar crédito a esses prisioneiros, né? E eles devem estar pensando em algum plano de fuga, inclusive, né, ali na ilha. Essa era a ideia do comandante, que considerou inaceitável, né, a proposta, a sugestão trazida por Paulo por intuição espiritual. E é nessas condições que o barco retomou, né, o seu rumo pelo mar Mediterrâneo e foi caminhando, de maneira que eles foram encontrando um tempo muito fechado, um tempo muito estranho, e chegou um instante em que claramente havia a presença em mar alto, né, condições atmosféricas muito ruins, a presença de um furacão que chegou de uma maneira imprevista, né, em torno ali da embarcação. Isso causou estragos e preocupações muito grandes, porque a tormenta ela parecia prosseguir, se tratava de um furacão, e o do vento, há quase 2 semanas, há quase 15 dias, esse vento rugia, né, incessantemente, destruidor. E a figura de Paulo, a partir daí, ela passou a ser olhada, inclusive, com veneração por parte de algumas pessoas que haviam ouvido, né, a sugestão dele que parassem ali na ilha de Creta durante o inverno. Então, o que aconteceu? Júlio, sempre atento e ouvindo Paulo, né, ele prestava atenção e procuraram, inclusive, verificar a presença de marinheiros mais experientes, vigilantes, né, para que pudesse se ingrar em meio àquela tormenta, né. Ao mesmo tempo, Paulo não perdia tempo. Ele falava a todas as pessoas ali no barco, falando de Jesus, embora buscando o mar alto, né, como caminhava o barco, ele também dava comentários bastante de esperança, de júbilo, né, com base nos ensinos de Jesus, procurando atenuar, né, aquela situação de estresse, né, que existia dentro da embarcação. E é nessas horas que o barco foi passando por momentos complicados, né, e Paulo, ao mesmo tempo, falando do significado da existência humana, né, falava inclusive da eternidade da vida, coisas desse tipo. Acontece que o barco
depois de 14, 15 dias, né, embaixo de toda aquela tormenta, meio perdido no mar, sem rumo, de repente chegaram até a ilha de Malta, né? E ali houve muita alegria, e é nessa hora em que a embarcação ela colidiu, né, com algumas rochas e começou a naufragar. A solicitação do comandante é que fosse jogado todos no mar, né, os prisioneiros, porque a carga pesada de cereais eles já haviam deixado em meio àquela tormenta dias antes, né? Então, no fundo, eles estavam propondo ali um assassínio, né, dos prisioneiros. E foi quando o centurião, mais uma vez, deu guarida a Paulo e os seus companheiros, porque ele estava acompanhado de algumas pessoas que queriam chegar a Roma junto com Paulo, né? E é nessas condições, em meio do naufrágio, nadando, que Paulo e seus companheiros chegam até a ilha de Malta. E lá, os nativos, os naturais daquela ilha, viam com muito interesse, né? Porque ali tinha poucos romanos residentes, né? Acolheram então os náufragos, né, que chegaram nadando até a própria ilha, e havia um frio intenso, enregelante, segundo Emmanuel, né? E é nesse momento que Paulo foi vitimado pelo ataque de uma víbora, né? Então uma cobra venenosa atacou as mãos de Paulo. E o interessante é que gerou muita preocupação, principalmente por Lucas, que era médico, né? Timóteo, o jovem, que estava ali presente também, que estavam também dando assistência aos náufragos que se encontravam aflitos. Interessante que Paulo, ele não foi contaminado pelo veneno, né, daquela víbora, então ele se salvou de uma morte que seria quase certa naquelas circunstâncias. Segundo as informações, se tratava de uma daquelas víboras mais venenosas ali da ilha. Os nativos da ilha ficaram muito impressionados com tudo aquilo. Então é nessas condições, né, que Paulo chega como um náufrago na ilha de Malta, é atacado por uma cobra venenosa, se salva, não é contaminado pelo seu veneno e gera uma estupefação, né, em todas essas circunstâncias. Na ilha de Malta, um cidadão, uma autoridade romana chamado Públio Apiano, né, chegou ao local para dar apoio, providências, né, com relação aos náufragos e aos próprios guardas romanos, né, que estavam lá, e nessas circunstâncias providenciando uma hospedagem, né, aos guardas romanos. E é nessa altura que aquele centurião Júlio pediu que, em regime de exceção, aquela autoridade romana, o Públio Apiano, colocasse também na estalagem que ele hospedaria os guardas, o ex-rabino, né, o ex-doutor da lei, agora o apóstolo Paulo. E essa autoridade então ficou ciente da elevada condição espiritual daquele homem. E nessas condições é que eles foram albergados, né, ali na casa de Públio e naquelas que ele ofertou. E lá chegando, é interessante que Paulo encontra também uma situação inusitada, né? Porque, convidado por Júlio, Paulo aqueceu, desassombrado, e compareceu na casa da autoridade romana Públio e foi levado à presença de um pai, de um parente da autoridade romana, um velhinho que estava numa febre terrível, né? Acontece que Paulo curou. Isso gerou mais uma vez um espanto, né, para aquela autoridade romana, o Públio Apiano, e que a partir daí ele se interessou e também quis conhecer o Evangelho de Jesus. Então vejo que circunstâncias interessantes, né, que Paulo chega como náufrago, né, abatido ali na ilha de Malta, acaba recebendo
por uma deferência intermediada pelo centurião romano Júlio, uma hospedagem, né, junto à casa do própria autoridade romana, cura o pai dele, um velhinho, e isso faz com que se abra uma nova perspectiva para os seguidores de Jesus na ilha de Malta. Então, com a complacência, né, do centurião Júlio, o doutor da lei passa a falar, e tem inclusive a sessão de um pequeno salão onde ele pudesse divulgar, né, a mensagem de Jesus. E assim, então, vejam que essa ilha de Malta passa a ter um agrupamento de seguidores de Jesus depois daquela situação inusitada, né, com que Paulo aportou naquele local. Então a bandeira de Jesus foi fincada também ali na ilha de Malta por Paulo, nessa situação bem inusitada. Parte então uma nova embarcação, levando aquela comitiva de prisioneiros, de marinheiros, de soldados romanos, incluindo Paulo e o centurião responsável por ele, que era Júlio. Então eles passam pela Sicília e vão aportar e desembarcar numa cidadezinha no porto de Pozzuoli, ou Puteoli, né, que é muito próximo, praticamente encostado à Baía de Nápoles, né, onde existe o famoso vulcão Vesúvio. E quando eles chegaram e desembarcaram, o centurião Júlio pediu desculpas, né, a Paulo, porque diz que a partir daí, eles caminhando, né, em direção a Roma, ele levaria no mínimo 7 dias aquela caminhada, ele deveria ser tratado ali com um tipo de uma algema, né, que usavam na época. E Paulo concordou, evidentemente. Mas o centurião Júlio deu-lhe toda a liberdade para conversar com os seguidores de Jesus que se postavam no caminho, sabedores, né, de que por ali passaria o grande apóstolo em direção a Roma. Então eles foram instalados em prisões inicialmente, antes de começar aquela jornada a pé em direção a Roma. E Timóteo, Aristarco e Lucas, né, que haviam se proposto desde a Judéia acompanhar Paulo, estavam também ali presentes, né, naquele momento. Então, quando eles saem por aquela caminhada em direção à capital do Império, acontecem situações assim muito marcantes, muito interessantes, né? Entre elas, registra Emmanuel que um velhinho chamado Sexto Flacos, né, estava extremamente alegre no caminho quando ele pôde encontrar Paulo e conversar com Paulo, emocionado inclusive. Mas o interessante, ele relatou que na cidadezinha dele também já tinha um grupo de interessados na mensagem de Jesus, e que ele mostrava a Paulo que ele tinha uma cópia daquele manuscrito de Paulo, que era Epístola dirigida aos Romanos. Veja que interessante. Então Paulo vendo repercussões das suas epístolas, do seu trabalho ali na Península Itálica, onde ele ainda não havia estado. E é nessas condições que prossegue então essa viagem, eles caminhando, né, a pé em direção à capital do Império. Paulo teve a oportunidade de, com a aquiescência de Júlio, também de dizer alguma coisa aos acompanhantes, aos companheiros, né, daquele velhinho Sexto Flacos. Depois de uma semana, né, dessa viagem a pé, eles chegaram próximo à cidade de Roma, ou seja, eles andaram cerca de 200 quilômetros, né? E aquele pequeno grupo foi recepcionado antes de chegar em Roma por alguns seguidores de Jesus. Alguns os acompanharam naquela viagem a pé, e outros de Roma já estavam prestes, né,
a receber o apóstolo, interessados, e foram recepcioná-lo ali próximo a Roma. E foi ali que, cerca de 40 milhas da cidade de Roma, onde eles fizeram um pouso, que tinha já uma boa quantidade de seguidores de Jesus esperando o apóstolo Paulo. E dali eles seguiram então a viagem, e eram pessoas que se somavam, acompanhando, anciães comovidos, companheiros generosos, né? E que em alguns casos eles queriam até carregar o apóstolo nos braços. E o centurião romano, o Júlio, ele não sabia como disfarçar, né, aquela surpresa, né, aquele interesse e respeito que ele via de tantas pessoas com relação a Paulo, que era seu prisioneiro. E foi nessas condições que eles chegaram até uma região ali, já entrando na cidade de Roma, e lá havia algumas providências, né, que deveriam ser tomadas. E é interessante que uma pessoa, um representante dos seguidores de Jesus da capital imperial, um velho chamado Apolodoro, foi conversar e pedir autorização ao centurião Júlio e saudou Paulo com as anotações de Emmanuel: vindes a Roma em boa época. Temos a impressão de que nossos sofrimentos por Jesus vão ser multiplicados. Estamos em 61, quer dizer, o ano 61 da nossa era. Mas há 3 anos que os discípulos do Evangelho começaram a morrer nas arenas do circo pelo nome Augusto do Salvador. Então ele relata, né, muitas coisas que aconteceram desde que Nero assumiu o governo do Império Romano. E o centurião, sempre surpreso com todas aquelas informações, parte então para a providência de se instalar, né, com Paulo ali na cidade de Roma. E nessas condições ele é apresentado, né, para as autoridades, né, de Roma, num quartel ali das guardas, né, imperiais, porque era necessário, né, esse protocolo, essa tradição toda, e que era importante então o registro, né, com o processo, né, que era trazido também com as informações sobre a razão da prisão de Paulo e por que ele estava se dirigindo a Roma. Então foram situações muito complexas, né, mas que Paulo, com bastante simpatia, né, com bastante paciência, ele ia mantendo sempre uma postura adequada. E nessa hora, inclusive, Lucas, Timóteo e Aristarco se separaram de Paulo, porque ele tinha que caminhar inicialmente para uma prisão em Roma, e foram se estabelecer em estalagens. E é interessante que, ao chegar na prisão e recepcionado por uma autoridade, né, da justiça romana, foi informado que Paulo seria um cidadão romano, e esse cidadão, ele respondeu no quartel, né, da Via Nomentana, né, onde ele se encontrava. Ele informou que ele precisava de um prazo de aproximadamente 1 semana para conferir toda a documentação, porque caso realmente fosse confirmado que Paulo seria um cidadão romano, ele teria direito, né, a viver fora do cárcere, né, apenas acompanhado por um guarda, esperando então o julgamento por parte do imperador. É esse procedimento que é chamado de custódia líbera, né? Então realmente ele ficou recolhido à prisão durante esses dias, aproximadamente 1 semana, onde ele também não perdeu a oportunidade de falar aos demais detentos e de receber, inclusive, com autorização das autoridades ali do quartel, a visita de Lucas, de Aristarco e de Timóteo. E recebeu a informação
né, de que ele estaria liberado da prisão, utilizando do recurso da custódia líbera, e que ele poderia fixar uma residência nas proximidades da prisão, e que era inclusive um regime vigente na Roma da época, típico para os cidadãos romanos. Então é nessas condições que ele inicia essa nova etapa, né, onde ele pode sair da prisão, dormir num local fixo e andar num determinado perímetro de Roma, acompanhado por um guarda. E foi exatamente esse período e nessas condições que Paulo fez nas suas andanças muitas visitas e deu muito apoio aos seguidores de Jesus, cativando sem dúvida nenhuma os guardas romanos que o acompanhavam, né, nessa prerrogativa do uso da custódia líbera. Então nós vamos hoje parar por aqui e na próxima semana nós daremos continuidade analisando ainda a sequência desse capítulo 9 da segunda parte de Paulo e Estevão, que trata do prisioneiro do Cristo. Até lá, meus amigos, até a próxima semana. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.